Olá, tudo bem com você? Hoje, na aula de História, nós vamos estudar um pouco sobre as riquezas do Brasil colônia e as primeiras cidades, certo? Nós já estudamos, semana passada, sobre a cidade de Salvador, certo? Que foi uma das primeiras cidades do nosso país. E hoje nós vamos ver algumas riquezas que foram descobertas pelas pessoas que vieram explorar o nosso país. Você pode pegar a sua apostila e abrir na página 60. Lá na página 60 tem esse subtítulo que a prof colocou aqui, sobre as riquezas do Brasil e as primeiras cidades. E logo abaixo tem este pequeno parágrafo que a prof colocou aqui na tela para vocês. Quero que você acompanhe comigo e preste bastante atenção, tá bom? Vamos lá então. Vocês estão vendo que tem esta foto logo no início, certo? Uma foto ali que parece de um mapa, parece aqui a terra firme, aqui navegações, o mar, nós vamos entender um pouquinho. Bom, quais foram as primeiras riquezas, as riquezas encontradas aqui no Brasil? Uma das riquezas encontradas, e muito importante, inclusive, e é conhecida, é uma das características do nosso país, é o pau-brasil. Exatamente. O pau-brasil, ela é uma árvore nativa aqui do nosso país e ela é encontrada geralmente na Mata Atlântica. E vocês sabiam que o pau-brasil foi o primeiro produto a ser extraído, ou seja, a ser retirado do nosso território do nosso país? Isso mesmo. Os portugueses, eles começaram a extrair o pau-brasil e eles descobriram que este material poderia ser utilizado como matéria-prima, que esse produto, o pau-brasil, poderia ser utilizado como matéria-prima para a fabricação de tinta. Exatamente. Do pau-brasil, eles extraem uma tinta bem vermelha mesmo, que era usado para tingir, então, roupas, enfim. Esse material foi muito valorizado pelos portugueses e foi o primeiro produto a ser retirado aqui do nosso país. Bom, ainda na página 60, logo abaixo, você vai ver outro mapa aqui. Aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre a cana-de-açúcar, que também foi outro produto que foi comercializado, que foi extraído do nosso país. A partir de 1530, muito tempo atrás, a cana-de-açúcar ela passou a ser cultivada. As pessoas começaram a produzir produtos com a cana-de-açúcar. E ela era levada para os engenhos coloniais e nas fazendas portuguesas. Nesses locais, os escravos, eles executavam o trabalho de plantar a cana, de colher a cana, de moer, de ferver, de secar, de produzir o açúcar. E esse produto, no caso a cana-de-açúcar, quando ela estava refinada, ou seja, tinha feito todo esse processo de colheita, de deixar secar, de ferver, de moer, ela virava uns torrões, que era usado para adoçar. E esses torrões eram colocados nos navios dos portugueses e levados lá para Portugal. Então, olha que legal. Da cana-de-açúcar, eles produziam esses, aqui fala, o livro traz o termo de torrões, mas eram como se fossem pedras de açúcar, bem grandes, e eram levados então para as colônias, eram enviados para Portugal através dos navios. Então, a cana-de-açúcar foi outro produto também, outra riqueza do nosso país. Bom, vamos seguir aqui. Aqui nós temos um processo de como era feito aí o plantio, a colheita e o processo de moer da cana. Olha só aqui, nós temos 3 processos, que é a produção dos engenhos de açúcar. Como que eles fabricavam o açúcar? Então, primeiro havia o corte da cana-de-açúcar, olha só, eles plantavam, depois eles cortavam, e geralmente esse trabalho era feito pelos negros. Eles colhiam essa cana, depois eles transportavam os bois, olha só, transportavam para esses locais que se chamavam engenhos coloniais. Então, a cana ia para os engenhos. Aqui nos engenhos, eles moíam a cana, então eles deixavam secar ali o produto, o material
que saía conforme eles moíam, e aquilo virava umas pedras aí de açúcar, que era o famoso açúcar que era exportado. Então, olha só que legal todo esse processo. Olha como que era feito, a máquina que era utilizada era tudo manual, não tinha nenhuma máquina elétrica para produzir. Então, os escravos trabalhavam também nas máquinas ali para moer a cana, sair o caldo, formar esses torrões de açúcar que eram exportados para Portugal. Bom, lá na página 61, após essa imagem aqui que a prof mostrou para vocês, essa imagem está no livro de vocês na página 61. Após a página 61, nós temos aqui também um texto bem importante. Olhem só, por volta do ano de 1680, os viajantes que iam para o território brasileiro, eles encontraram outras riquezas. Eles encontraram ouro, pratas e pedras preciosas. Então, as outras pessoas que vieram para o Brasil, além desses produtos ali de matéria-prima que nós vimos, no caso a cana, o pau-brasil, eles encontraram também ouro e pedras muito preciosas. E esses minerais, essas pedras que eles encontraram eram muito valiosas e elas foram comercializadas ali pelos portugueses. Esse trabalho de exportação, de retirada desses minerais, era também realizado pelos africanos. Os africanos que faziam também esse processo de retirar os materiais. Eles trabalhavam nas minas, nós chamamos de minas, onde vai escavando ali, cavando as pedras, batendo nas pedras, até encontrar esse ouro e essas pedras preciosas. Outras pessoas, além desses exploradores, outras pessoas também migraram para essa região onde tinha ouro e pedras preciosas para conseguir emprego. Então, quando eles descobriram que essa região do Brasil, que é a região de Minas Gerais, essas jazidas de ouro que eles encontraram, o local onde eles encontraram essas pedras preciosas, é o estado de Minas Gerais. Então, quando as pessoas descobriram que ali tinha esses produtos, outras pessoas de outras regiões do Brasil migraram, ou seja, foram para lá, para Minas Gerais, a fim de conseguirem emprego, para trabalhar, então, nas minas, né, para conseguir aí ajudar nesse processo e conseguirem automaticamente o emprego. Então, muitas pessoas migraram para essa região de Minas Gerais para conseguir emprego. Através desse processo de migração, quando as pessoas vieram de outras regiões para lá, começaram a surgir vilas e cidades no interior, porque daí foi aumentando o número de pessoas. E então, essas vilas, elas começaram a ser pontos de comercialização. Exatamente. Então, essas vilas, essas cidades pequenas começaram a ser pontos de comercialização. Então, essas mercadorias que eram comercializadas começaram a atender a necessidade da população daquelas pessoas. Como assim, prof? Bom, com este comércio, começou a produzir empregos, a produzir dinheiro, e as pessoas começaram a conseguir sobreviver naquele local. Então, foi algo positivo para aquelas pessoas. Aqui, olha só, nós temos um exemplo de como que eram as minas. Aqui, os negros, eles estavam extraindo, no fundo dos rios, eles tinham umas peneiras bem grandonas, e eles, junto com as pedras, tinham ouro, então eles ficavam ali fazendo aquele trabalho, outros ficavam escavando, certo? Outros ficavam separando ali as sujeiras do ouro. Então, este era o trabalho ali de mineração, ok? Bom, lá na página 62, vocês têm esse mapa aqui. Olha só. Aqui é o nosso país, o Brasil, e as embarcações vinham aqui, ó, de Portugal. Olhem só esses barquinhos aqui. Então, aqui de Portugal, eles atravessavam o mar e vinham aqui em busca de bens preciosos, de minérios, de exportação de produtos do Brasil. Então, essa era a rota que eles faziam. Então, aos poucos, esse espaço aqui onde as pessoas vinham, né, de Portugal, ela foi crescendo e foi sendo habitada. Então, as primeiras cidades do litoral, elas foram sendo formadas, porque elas recebiam muitos navios e comerciantes.
que transportavam, então, produtos do Brasil para a Europa. Então, aqui, ó, São Luís, Olinda, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, essas cidades aqui, elas foram ficando populosas por conta dessa exportação, desse trabalho de exportação. Então, olha só, os principais produtos, muito importante, os principais produtos que eram comercializados entre o Brasil e Portugal eram os produtos de agricultura e os produtos de minério, como nós vimos aqui. Olha só, nós vimos que Portugal, ele veio em busca de riquezas e ele exportava principalmente cana-de-açúcar e o pau-brasil, que são produtos de agricultura. E, além disso, também minerais, o ouro. Então, esses eram os dois tipos de produtos mais comercializados, que eram comercializados entre Portugal e Brasil, entre a Europa e o Brasil. Cana-de-açúcar e pau-brasil, que entra na agricultura, e o ouro e pedras preciosas, que entram nos minerais. Olha só, nós vamos ver um pouquinho a diferença. Produtos agrícolas, como a prof estava falando, é o resultado da atividade agrícola, ou seja, a agricultura. Olha só, quando nós plantamos e colhemos alguma coisa, nós temos aqui o exemplo do milho, do soja, do arroz. Aqui nós temos vários tipos de frutas, verduras, etc. Então, produtos agrícolas são da agricultura, plantação, como você planta e colhe. Planta o milho, colhe o milho, planta mandioca, colhe mandioca. Então, esses produtos eu vendo. Então, esses são os produtos agrícolas. Olha só. O que são os produtos minerais? Esses produtos minerais, eles são encontrados na natureza, em estado puro, que nós falamos, por exemplo, o ouro, a prata, aqui outro exemplo de outro mineral, a platina. Então, produtos minerais, são encontrados também na natureza em seu estado puro. Você vai à natureza e acha esse produto já pronto, certo? Essas pedras preciosas, você só extrai para produzir outros materiais. No caso aqui dos produtos agrícolas, tem todo o processo de plantio, de colheita. Já aqui, nós encontramos o produto pronto, puro, e retiramos da natureza, então, para fabricação de objetos, fabricação de joias preciosas e etc. E nós temos também os produtos industrializados. O que são produtos industrializados? São aqueles produtos prontos já, que nós encontramos já nos mercados, nas prateleiras, nas caixas, enfim. Produtos industrializados são produtos prontos. Então, quais eram os produtos que os portugueses comercializavam aqui, retiravam aqui do nosso país? Produtos agrícolas e produtos minerais, certo? E só para explicar para vocês, produtos industrializados são produtos prontos ou semi-prontos que nós já encontramos nos mercados, já encontramos nas lojas, enfim. Agora, você vai abrir a sua apostila na página 62 e você vai responder essa atividade aqui, o exercício 3 e o exercício 4. São assuntos que eu acabei de comentar com vocês, olha só. O exercício 3 está pedindo para você assinalar os produtos enviados à Europa durante o período colonial. Ou seja, lembra que eu falei? Quais os dois tipos de produtos que os portugueses mais exportaram aqui, mais importaram aqui do Brasil, mais retiraram? Lembra que eu expliquei para vocês? São dois tipos de produtos aqui. O pau-brasil, a cana-de-açúcar, são produtos o quê? Tem um nomezinho para eles. E o ouro e pedras preciosas é o quê? Bem fácil, né? Acabei de falar. Agora, no número 4 diz o seguinte: atualmente, quais tipos de mercadorias são produzidos e vendidos pelo Brasil a outros países? Quais tipos? Você vai escrever ali, atualmente, quais tipos de produtos que o Brasil vende para outros países? Aqui eu quero que você pesquise, certo? Você vai dar uma pesquisada para responder essa pergunta. Mas a prof também comentou com vocês alguns produtos que até hoje são exportados para os outros países. Os produtos que nós comentamos ainda são exportados para outros países. Mas você pode dar uma pesquisada aqui para complementar a sua resposta. E além disso, você vai responder também aqui onde eu vivo, ainda da página 62, que está pedindo o seguinte: quais tipos de produtos são produzidos em sua cidade ou estado?
E aí você vai marcar aqui um X e vai citar alguns exemplos. Você também pode realizar uma pesquisa para responder essa atividade aqui, ok? Então, este é o exercício de hoje. Qualquer dúvida, a prof está à disposição para tirar as dúvidas de vocês, ok? Beijinhos e boa aula!